Bom, boa tarde a todos. Audiência pública, como é de praxe, é uma avaliação dos cumprimentos das metas fiscais. Eu vou ler o ofício. A Maria Rosália Freitas Rossial, presidente da Câmara de Vereadores Municipal de Carlos Barbosa, ao senhor Enio Grolli, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 9º do inciso 4 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocam a audiência pública a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, às 18 horas, no plenário Evaldo Lousa, da Câmara Municipal de Vereadores, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Carlos Barbosa, 6 de fevereiro de 2018. Então, eu agradeço a vocês, a Janete, por estar aqui representando o secretário da Fazenda. Agradeço o Vanderlei, nosso contador. Então, tu tens, na verdade não teria, a audiência não teria o tempo exato, mas estipulamos de 1 hora para apresentar e depois nós fizemos as nossas considerações se achar que for necessário. Okay. Boa tarde, presidente Natália. Então, eu, fazendário Vanderlei é contador. O secretário teve representando. Então, como a Rosália falou, nós estamos cumprindo o que determina a legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, em audiência pública, assim como determina a lei. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2017, demonstrando em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais publicados no quadro de publicações oficiais no site do município, www.carlosbarbosa.rs.gov.br, e para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Então, metas fiscais, resultado primário. O resultado primário, o principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida, utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas as financeiras, operações de crédito e alienação de bens. E do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, que são os juros, encargos e amortizações. No período de janeiro a dezembro de 2017, o resultado primário foi de menos R$ 342.540,11. Esse valor é R$ 226.029,73 inferior ao valor realizado no mesmo período de 2016, no montante de menos R$ 116.510,38. O desempenho desfavorável demonstra que as receitas fiscais não foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive para pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio totalizou R$ 1.493.676,20 no período. O resultado negativo foi suportado pelo saldo de exercícios anteriores, que em 2017 era de R$ 1.000
R$1.081.406,32. Qualquer dúvida, pode interromper ou depois, não sei o que você acha melhor. Pense, talvez, para a gente poder acompanhar o exemplar. Já tinha gravado no site isso aqui, todo o relatório. Pode ser. Então, o déficit observado deveu-se pelas quedas das receitas e só não foi pior tendo em vista a constante revisão dos gastos e a contenção da despesa, principalmente a de serviços de terceiros e despesas de capital. E houve um controle, né, sobre principalmente as terceirizações. Então, isso tudo que eu estou falando, esses números, acompanho no anexo, os quadros, né, e também estão disponíveis na página do município para acompanhar quadro a quadro. Resultado nominal. O resultado nominal foi de R$ 3.186.705,52. Corresponde à diferença apurada entre a dívida fiscal líquida apurada neste quadrimestre no montante de R$ 11.770.542,37, pelo montante de R$ 8.583.836,85, apurados em 31/12/2016. Esse demonstrativo apresenta um resultado desfavorável do ativo disponível acrescido dos haveres financeiros e reduzidos os restos a pagar em relação à dívida consolidada do período. Então, agora a gente vai partir para a receita. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o período em R$ 121.250.000. A receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2017 alcançou R$ 121.798.367,64, tendo sido arrecadado, portanto, 100,45% da meta do período. O desempenho da receita teve um resultado positivo no período, principalmente pela arrecadação das receitas de capital em relação à previsão. Receitas correntes. O total das receitas correntes estimadas para o período considerado de acordo com a programação financeira foi de R$ 126.110.700. Os valores realizados corresponderam a R$ 120.072.415,70, inferior 4,79% da meta estabelecida. Nesse grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 66,03% do total da receita corrente realizada. Receita tributária. A receita tributária atingiu ao final do quadrimestre, em análise, o montante de R$ 23.083.026,58, e confrontada com a previsão para o período de R$ 21.568.300, representa uma realização de 107,02% em relação ao valor estimado. A arrecadação do IPTU foi de 105,34% da meta do período, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 7.200.000, tendo sido arrecadados R$ 7.584.476,11. Esta fonte de receita tem sua arrecadação mais significativa no segundo período, onde 75% dos valores lançados são pagos na cota única. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 2.400.000, acumulou até o período R$ 2.452.883,86, 102,20% do valor estabelecido. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação no período foi de R$ 8.514.072,32, o que representa 97,08% da programação para o período, no montante de R$ 8.770.000. O desempenho dessa importante fonte da Receita Municipal deveu-se principalmente pela situação econômica nacional,
afetando a nossa economia regional, mas que demonstra que o crescimento não está muito distante, principalmente no ramo da prestação de serviços. As taxas apresentaram ingresso de R$ 946.267,86, contra uma projeção no período de R$ 1.800.000. Arrecadou-se, portanto, 94,55% do valor previsto. A contribuição de melhoria arrecadou montante de R$ 47.975,24, correspondendo a 95,95% da previsão do período, no montante de R$ 50.000. Receitas de contribuições. As receitas de contribuições acumularam até o período o valor de R$ 3.695.205,20, correspondente a 97,77% da previsão. A arrecadação de contribuições sociais representou 66,13% da meta do período, arrecadando R$ 2.442.792,43. E as contribuições econômicas realizaram R$ 1.251.412,77, sendo 104,28% do previsto para o período. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos no mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 8.786.627,83, correspondendo a 87,52% da previsão do período. Os rendimentos vinculados ao IPRAM representam 88,70% dessas receitas, acumulando no período o valor de R$ 7.793.782,45. Receita agropecuária. A receita agropecuária é constituída pelo financiamento de insumos destinados a programas de produção primária, acumulou no período em análise R$ 38.756,37, representando 70,21% do estimado para o período, no montante de R$ 55.200. Receita industrial. A receita industrial, constituída pelo fornecimento de brita para fomento à produção, acumulou no período em análise R$ 2.300,02. Estimamos uma arrecadação para o período em R$ 1.000. O arrecadado representa 230% do programado. Receita de serviços. A receita de serviços acumularam no período R$ 3.416.831,32, correspondendo a 122,07% da previsão no período, no montante de R$ 2.799.150. Neste segmento, a principal fonte é a receita dos ingressos do festiquejo, que arrecadou montante de R$ 3.048.343,17, contra uma projeção de R$ 2.500.000. Transferências correntes. Transferências da União. Nas transferências correntes da União, deve ser destacada a participação do município no FPM, cujos valores transferidos ao município no período de análise foram de R$ 16.144.319,25, frustrando a expectativa inicial, que era de R$ 22 milhões. O decréscimo no período representou 26,62%. Outras expressivas fontes de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. No período foram arrecadados R$ 2.869.664,32 para o Fundo de Saúde, representando 105,60% do programado, no montante de R$ 2.717.500. O FNDE repassou para a manutenção do ensino no período o montante de R$ 1.108.198,91, representando 101,93% do valor estimado no período de R$ 724.803,33. As transferências da União de compensações pela desoneração de ICMS incidentes sobre produtos exportados,
criados pela Lei Complementar 87 de 96, chamada Lei Candir, no período arrecadou-se R$ 245.078,52, contra uma projeção para o período de R$ 245.000, efetivando 100,03% do programado. Transferências do Estado. No grupo das transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota parte do ICMS, que realizou no período R$ 39.578.856,55, contra uma projeção de R$ 42.200.000, 6,21% inferior à projeção do período. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPVA. A sua previsão de arrecadação no período é de R$ 4 milhões. A sua efetiva arrecadação foi de R$ 4.109.405,71, alcançando 102,74% da projeção. Transferências do Fundeb. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2006 para substituir o Fundef, aumentou as perdas de recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede de ensino do município. As transferências de recursos do Fundeb foram estimadas em R$ 8.600.000, efetivando-se no período montante de R$ 8.946.905,48. O acréscimo no período foi de 4,03% em relação ao estimado. Com base no Censo Escolar de 2016, prevemos uma perda no final do exercício de 2017 em R$ 5.228.000. Esta perda efetivou-se em R$ 3.194.507,64. Este resultado deveu-se principalmente pela queda no retorno do FPMCM no período. As perdas com o Fundeb, desde a sua criação, alcançaram um montante de R$ 30.135.786,83. Não vemos perspectivas de melhoras nesses cenários, pois o acréscimo do número de matrículas na educação básica da rede municipal nos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seriam necessários o ingresso de aproximadamente 820 crianças para não ocorrerem perdas. No conjunto das três redes de ensino, vemos uma diminuição no número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas três redes de ensino. Em 2017, contamos com 4.686, um decréscimo de 6,30%. Outro dado importante que deve ser considerado é que essa diminuição deu-se em maior percentual na zona rural. De 2006 a 2017, a diminuição das matrículas nas escolas rurais foi de 50,88%, contra 2,76% das matrículas das escolas urbanas. Este dado demonstra que não houve êxodo rural no período. O que ocorreu foi a queda da natalidade, tanto no rural quanto no urbano, só que no urbano a quantidade de matrículas se manteve estável em virtude de migração de famílias de outras cidades para Carlos Barbosa, como vamos demonstrar nos dados populacionais. Dados populacionais. Inversamente proporcional às quantidades de matrículas, a população de Carlos Barbosa vem crescendo, numa clara demonstração da migração de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo 69,12% destes da zona rural, que eram 8.553 habitantes, e 30,88% na zona urbana, ou seja, 3.821 habitantes. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.200 na zona rural, ou seja, 20,64%, e na zona urbana,
19.993, ou seja, 79,36%. Em 2017, o IBGE publicou a estimativa populacional do Brasil e Carlos Barbosa alcançou 28.091 habitantes. Transferências de instituições privadas. No grupo das transferências correntes de instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, com uma previsão de arrecadação no período de 400 mil, e realizou no período R$ 445.492,59, representando 111,37% do programado. Outra expressiva receita de transferência de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil. Criado em 2010, o FUNCREST arrecadou no período R$ 451.199,81 do estimado para o período, no montante de 400 mil, representando 112,80%. Transferências de pessoas. As transferências de pessoas correspondem às contribuições ao Fundica efetuadas por pessoas físicas e no período em análise foi arrecadado de R$ 84.550, contra uma estimativa inicial de R$ 50 mil para o período. O arrecadado representou 169,10% do estimado. Transferências de convênios. No grupo das transferências correntes de convênios, o item mais significativo refere-se às transferências dos convênios com o Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o período o ingresso de R$ 350 mil, efetivando-se R$ 536.245,90, o que corresponde a 153,21% da previsão. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 1.767.867,90, representando 127,95% do programado, no montante de R$ 1.381.709. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre os regimes de previdência e o IPRAM, que atingiram o montante de R$ 817.771,44. A dívida ativa, que alcançou o montante de R$ 321.570,19, e as multas e juros de mora sobre tributos e não tributos, em R$ 418.598,49. Receitas correntes intraorçamentárias. A contribuição patronal IPRAM, que anteriormente integrava as contribuições sociais, passando a figurar como receita corrente intraorçamentária, assim, no período foi arrecadado R$ 8.751.770,25, que representa 98,51% do projetado. Receitas de capital. As receitas de capital alcançaram um montante de R$ 5.351.158,85. A maior arrecadação ocorreu em virtude da realização da operação de crédito do PAC 2. Pró-transporte no montante de R$ 1.173.363,27. Outras fontes de rendas da operação de crédito são as do PEMAT, que arrecadou até o período R$ 680.903,10, e do Badesul Santa Luísa, no montante de R$ 430.163,92. A alienação de bens não realizou receita no período. As transferências de capital efetivaram-se no montante de R$ 2.905.544,32. As principais transferências são as de obras da Escola Integral Vila Nova, no montante de R$ 547.953,19. A Escola Bela Vista, no montante de R$ 414.568,96. Pavimentação na Rua Getúlio Vargas, no montante de R$ 547.953,19. E Rua Pedro Ângelo Guerra, no montante de R$ 194.023. Deduções da receita corrente. As deduções de receita corrente são relativas a descontos de antecipação
perdas de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais, e elas correspondem a uma retenção financeira. Estimamos uma dedução no período de R$ 13.828.000, efetivando-se no presente exercício o montante de R$ 12.376.977,16, ou seja, 89,51% do projetado. A principal dedução de 2017 foi para a formação do Fundeb, que resultou numa retenção de R$ 12.141.413,12, representando 98,10% do montante realizado em 2017. Essas são as receitas. Não sei se vocês querem perguntar ou a gente continua com as despesas. A respeito disso, uma coisa que me chama pergunta é só mencionar a respeito em relação a que não é o êxodo rural, e sim é o controle de natalidade que diminuiu isso tanto na cidade quanto no interior. A minha pergunta só seria nessa parte. O 9º ano acrescentou alguma coisa para nós no município? Vamos manter as crianças um ano a mais na rede municipal? Acrescenta em algum valor no montante no final para arrecadar? É que o Fundeb calcula todas as crianças da educação básica, desde a educação infantil até o 9º ano. Então, o importante não é ter o 9º ano, né? É ter crianças. Mas é que o 9º ano vai aumentar a quantidade de alunos. Fica mais, e também fica mais um ano. Claro que ajuda, porém, vocês viram que a gente está com déficit de 820 crianças. Se nós tivéssemos essas crianças na nossa rede municipal, esse dinheiro todo que nós perdemos, que foi 3 milhões, né, que eu falei, ficaria para o município. Então, nós poderíamos, além de ter essas crianças, ter mais todo esse valor para investir na educação básica. É bastante. E vocês viram que desde que foi criado 30 milhões, nós perdemos 30 milhões. Praticamente 1/3 do orçamento. Desde quando esse Fundeb está repassando? 2006. De 2006 a 2018? É que ele era Fundef, né? E depois ele foi mudado para Fundeb. Sim, mas esses 30 milhões é de 2006 até 2017. E vê, quanto dinheiro deixamos de investir na educação no município. Por falta de crianças. Falta de crianças. Na escola. A solução, né, já se discutiu muito isso, a solução estaria em municipalizar algumas escolas do Estado, né, nós ter essas crianças para o município. É porque eu vejo que nos estaduais, aqui nós, existem colégios que tem poucas crianças, onde que se poderia fazer tudo junto. Poderia agrupar, né? Agrupar para poder... Aí o gasto seria menor e teríamos mais crianças. Há de se pensar nesse... 30 milhões é quase 3 milhões por ano. É praticamente... Esse ano deu quase 4 milhões, esse ano que passou. Entendeu o ano. Vou passar para o Vanderlei agora, então, para falar das despesas. Só para complementar com relação ao Fundeb, que vocês estavam falando, a tendência é isso piorar realmente, porque conforme visto aqui, está tendo crescimento populacional, né, de natalidade nessa faixa escolar, e a tendência das receitas é sempre aumentar. Essa discrepância aqui no valor que a gente arrecada e o que retorna em função do número de crianças, ela tende a aumentar. Eu só queria fazer mais essa pergunta. Então, a tendência é os colégios que vai perdendo alunos, a tendência é requalificar os colégios, colocar menos criança que tiver, vai passar para outro colégio e vai fechar outro. Isso. A tendência, então, é quem tiver, vamos supor, lá no interior, que tiver um colégio municipal, que tiver poucas crianças, a tendência é vir juntar para a central.
Porque diminui a despesa. Obrigado. Bom, tratando das despesas, considerando todas as fontes de recursos, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o IPRAM, PROAT e também para o Legislativo, o exercício de 2017 apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total-receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 17.910.475,28. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal consiste em obter a relação despesa pública-receita pública não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 14,71%, que permite confirmar o cumprimento da meta. As despesas liquidadas no acumulado do período totalizou R$ 103.887.892,36, correspondendo a 96,70% da despesa empenhada, que foi no montante de R$ 107.434.302,47. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortizações, representou 1,44% das despesas liquidadas. Já em relação às despesas com investimentos, essas alcançaram 3,92% das despesas liquidadas, totalizando R$ 4.067.306,48. Com relação à despesa de pessoal e limites da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesas de pessoal do Executivo, calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, o item mais significativo no conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro de 2017, está abaixo do limite prudencial de 51,30%, apresentando um comprometimento de 43,04%. Apesar da crise econômica que retraiu a arrecadação, conseguimos manter o nível de comprometimento baixo, bem como o aumento vegetativo do quadro de servidores e das políticas de valorização dos servidores estatutários, demonstrando a responsabilidade dos gestores em relação aos gastos de pessoal. Com relação às despesas de pessoal do Poder Legislativo, também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da STN, alcançado o comprometimento de 0,80% da receita corrente líquida, também dos últimos 12 meses, estando abaixo do limite prudencial de 5,70%. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, no acumulado do período, totalizaram R$ 21.741.315,13, que corresponde a 25,63% da receita de impostos e transferências. Observa-se, nesse caso, que o município, no período em análise, atendeu ao limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal. Conforme demonstrado no item 30 do quadro 27, em função do número de alunos matriculados no ensino fundamental, o município é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, a perda no período foi de R$ 3.194.507,64 e ela está sendo computada, conforme determina a legislação, como gasto em educação para fim de apuração dos limites. Também em cumprimento ao artigo 7º da Lei Federal 9.424 de 96, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, o município aplicou 71,18% dos recursos recebidos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, atendendo ao dispositivo legal supracitado. Um dado importante de investimento em educação e que não é computado nos gastos mínimos de 25% da receita resultante de impostos e transferências na manutenção do ensino básico é os subsídios no transporte dos estudantes universitários. Em 2017 foi liquidado um montante de R$ 3.253.417,49, representando 14,96% do montante aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino e educação básica. Ou seja, esse valor
ele é aplicado e não entra nesse percentual ali dos 25,63, né, que nós atingimos. Nesse período foram empenhados mais de 26 milhões no transporte universitário. Despesa com ações e serviços públicos de saúde. Os gastos com saúde atingiram no período um montante de R$ 15.466.791,99, o que corresponde a 18,24% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento também aqui do limite legal de 15% estabelecido pela emenda constitucional número 29 de 2000. Com relação à dívida pública consolidada, por contratos, ao final do quadrimestre, foi totalizado R$ 11.868.465,35, demonstrando um acréscimo em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 8.607.987,25. Em decorrência desse acréscimo, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em 11,36%, contra 8,48% no exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da Resolução número 40 do Senado Federal, a qual disciplina que a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida. Passivo atuarial. O RPPS, ao final do quadrimestre, totalizou R$ 64.244.494,93, e as reservas financeiras alcançaram um montante de R$ 75.589.005,86. Bom, os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período não foi alcançada, mas os saldos financeiros de exercícios anteriores deram cobertura para um resultado positivo. As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida, como proporção da receita corrente líquida, encontram-se abaixo dos limites legais. O gasto com educação e saúde estão acima do mínimo legal estabelecido. Fica demonstrado, assim, o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembramos que esses relatórios, esse relatório e os anexos estão disponíveis no site do município, né, no site de transparência, todas as informações da gestão fiscal. Senhor presidente, acho que era isso que nós tínhamos a apresentar. Estamos abertos aos questionamentos e comentários. Eu só gostaria de mencionar algo em relação ao transporte universitário, que tanto se está vivendo isso, né? E eu estava vendo aqui, por ele não ser, se eu entendi, é pelo fato dele não ser a educação básica, ele não entra, porque não é de responsabilidade do município. Exato. Ele não entra na receita, mas ele sai dessa receita. Ele sai dessa receita, ele sai dos cofres públicos, mas ele não, esse valor gasto, ele não compõe aquele gasto mínimo exigido, porque ele é um gasto que ele é, digamos assim, supérfluo em relação ao cumprimento do que determina a legislação, a Constituição Federal, que são os gastos em educação básica, ensino, educação infantil e ensino fundamental, principalmente. Seria a obrigação do município. Obrigação do município. É o que a gente sempre menciona que transporte ao ensino médio e a universitários, ele não é obrigação do município. Que se mencionou vários dias em relação a isso tudo, que tudo que se gasta em educação é um investimento, mas também a gente tem que ver o que é obrigação, né? Então, na realidade, não é uma obrigação do município, é um montante bastante alto. Realmente dá para você ver que os números, né, dificultam se pensar a quantidade que entra para a educação. Se nós mencionarmos isso, é quadrimestre, né? Nós mencionarmos isso em relação à saúde, todo esse montante. Você falou médio, universitários não é competência do município. Porém, casos 2, tem um convênio com o Estado que repassa valor, porém, esse valor é infinitamente
menor do que realmente o município gasta com o ensino médio. O município coloca muito mais dinheiro do que o Estado nos passa. Então, além dos universitários ainda, nós complementamos o transporte do ensino médio. Sim, sim, é verdade. Porque a obrigação nossa seria a saúde, a educação básica. Infantil e ensino fundamental. Essas, pena que nós não temos muito público, muitas pessoas assistindo. É importante que a população deveria de saber bem específico isso, o montante que é gastado, transporte de ensino médio, ensino, o transporte universitário. Nós temos os analisantes, Exato. vestibular, vários níveis, né, de ensino, aí até de ensino médio, por exemplo, o magistério que não tem. Quer fazer um questionamento para vocês? Por mim, eu agradeço a presença de vocês para fazer essa explanação, a Janete e o Vanderlei. E pelo que eu vi aí, tá tudo. O mais que eu fiquei um pouco coisa foi do Fundeb, que nós deixamos muito dinheiro escapar do município por falta de alunos, né? E em contrapartida nós temos colégios estaduais que também precisaria e estão dependendo do dinheiro do Estado, né? Mas é uma pena, mas muito obrigado por ter vindo a esta casa. Vocês querem fazer alguma consideração final? Então, agradecer a casa, né, ao Poder Legislativo, o presidente Rosália, o vereador Enio e os servidores, né, que sempre estão orando, né. Então, qualquer dúvida estamos à disposição. O município trabalha com o legislativo. Essa parte também, prestação de contas, envolve o legislativo. Então, agradecemos em nome do secretário da Fazenda e do prefeito estarmos nessa casa e expondo as nossas metas. E nós agradecemos a participação de vocês. Sabemos que não é obrigatório, mas faz parte da transparência do próprio governo, né, de deixar sempre bem claro as contas. Então, agradecemos a Janete, ao Vanderlei, e muito obrigada.